Graça e paz. Hoje nós vamos falar sobre o perfil de um servo, o perfil de um líder. E eu quero usar, um personagem que às vezes passa até mesmo desapercebido quando nós lemos a Bíblia assim, rapidamente, né? Às vezes a gente lê rapidamente um texto e ele influencia, a muitos com a sua generosidade, com o seu caráter, com o seu coração sensível à necessidade dos outros. E esse personagem é Barnabé. E eu quero ler um texto que está aqui em Atos 4, versículo 36 e 37. Diz assim, olha: Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e a depositou aos pés dos apóstolos. Primeira coisa que nós vemos aqui é que ele era aquilo que os próprios apóstolos enxergaram nele. O nome dele era José, mas ele foi apelidado de Barnabé, que é o filho da consolação. Então, uma primeira coisa que a gente vê no perfil de um servo, de um líder, é ser encorajador. Encorajar, aquela pessoa que está triste, aquela que está decepcionada, aquela desafortunada, transformar tudo isso em alegria, em encorajamento. É aquele também que tem um coração sensível à necessidade dos outros, ou seja, generosidade. Nós vemos aqui que nós podemos ver nele o seu desapego aos bens materiais. Quando ele viu que a igreja estava passando por necessidade, o que ele fez? Ele não ficou preso, Ele não olhou para si, por ele estar talvez ter uma situação abastada. Ele não se preocupou com isso, ele vendeu a sua herdade. E ele levou o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos para que pudesse ser suprida a necessidade daqueles que estavam passando mesmo por privações financeiras. Então nós vemos isso nele, já duas características de um perfil de um servo. Primeiro, ser encorajador, ser consolador, ser aquela pessoa que não vai julgar o outro lá está com planos, com propósitos, com projetos, não ser aquela pessoa que vai jogar um balde de água fria no plano, no projeto do outro, mas encorajar, consolar aquele que está triste, aquele que está passando por situações difíceis, estar sempre pronto para ouvir, como o Tiago fala, pronto para ouvir, pronto para atender a necessidade do outro. Então, ele tinha uma história. Olha o que ele fala, Então, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, era levita natural de Chipre. Então a Bíblia está nos dizendo que ele era um levita. E o levita, ele tinha uma responsabilidade de transmitir a palavra. Então ele era alguém que tinha profundidade na palavra. Porque os levitas que ensinava a palavra, as escrituras em Israel. Então ele tinha que ter intimidade com a palavra. Ele tinha que conhecer a palavra. Ele tinha que ter profundidade na palavra. Então ele tinha uma história. Então Barnabé ele tinha uma história já, com a palavra. Barnabé ele também tinha esse coração sensível à necessidade do outro. E Barnabé também ele era consolador. E nós vamos ver, que as atitudes de Barnabé, elas gritam. A Bíblia não fala muito dele, mas fala das atitudes dele. As atitudes dele nos mostram o seu coração. Muitas vezes elas são as nossas atitudes que mostram quem nós somos. São as nossas atitudes que mostram o nosso coração. Nós nos expomos. A palavra de Deus, Paulo fala que nós somos carta viva. E uma carta ela é endereçada a alguém. E alguém tem que ler essa carta. Então, quando nós somos uma carta viva, as pessoas têm que olhar para nós e as pessoas têm que enxergar em nós Jesus. E quando nós falamos de servo e de líder, o nosso maior exemplo é Jesus Cristo. Nosso maior exemplo é Jesus Cristo. E aí nós estamos vendo as características de Jesus
em Barnabé. E as pessoas também têm que ver essas características em nós. As pessoas precisam ver essas características, né? E outra coisa, ele tinha um coração de servo. Vamos lá em Atos 9, o 26, versículo 26. Fala assim, olha: e quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Ou seja, eles falavam assim: esse Saulo aí, meu filho, não acredito que ele converteu, não. Essa é história. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. E falava ousadamente no nome do Senhor Jesus, falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos acompanharam-no até a Cesareia e o enviaram a Tarso. Então, Saulo, a primeira pessoa que estendeu a mão para Saulo em Jerusalém foi Barnabé. Por quê? Porque aqui está dizendo no verso 6 que ele chegou em Jerusalém e ele procurava juntar-se, ele procurava se aproximar dos discípulos, mas o povo temiam, eles não criam que ele havia convertido. Mas o coração de um servo. Barnabé aparece aqui como um homem corajoso que investe em Saulo. Ele deu uma credibilidade para Saulo. Ele parou e ouviu o testemunho de Saulo. Ele ouviu o testemunho e ele creu naquilo que Saulo disse. E aí ele leva Saulo até os apóstolos e ele dá o quê? Um embasamento para Saulo no testemunho de Saulo. E ele conta ali para os apóstolos, olha aqui, o verso 27. Então Barnabé, tomando-o consigo, trouxe-o aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor e lhes falara, e como em Damasco falava ousadamente no nome de Jesus. Ele olhou para Saulo e ele deu crédito, ele acreditou naquilo que Saulo estava dizendo. E mais do que isso, ele embasou o testemunho. Alguém teria de confiança, alguém que os discípulos, que os apóstolos acreditavam, precisavam apresentar Saulo, porque eles estavam com medo dele. Eles estavam temendo. Mas Barnabé, então ele é essa primeira pessoa, a pessoa que estende a mão. Barnabé é aquela pessoa que estende a mão, aquela pessoa que dá crédito, aquela pessoa, que respalda ali diante dos apóstolos, E ele esteve ao lado de Paulo, dando-lhe suporte naquele início do ministério. Aqui fala, que aí eles saíam e entravam em Jerusalém, falavam ousadamente, até que lá em Jerusalém eles começaram a querer matar Saulo. Então Saulo é enviado agora para Tarso, de volta, E aí, o que acontece? Devemos, estar dispostos a servir ao Senhor onde for preciso. Então, um servo de verdade, ele não está preocupado com a sua zona de conforto. Ele está preocupado em servir ao Senhor e não a si mesmo. E não ao seu bel prazer. E não aquilo que ele deseja, ele quer. E o que acontece? Aqui em Atos 11, o versículo 22, fala assim: e chegou a fama destas coisas. Que coisas? Vou ler o do 19 em diante. Vou ler o 19 para nós entendermos que coisas são essas. E os que foram dispersos pela perseguição que surgiu por causa de Estevão, caminharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Então nós já vimos aqui, O judeu, ele não queria ensinar a palavra para gentio, não. E aí o que acontece? O verso 20 fala assim: e havia entre eles alguns homens síprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Então eram homens de outras nacionalidades que agora começou a anunciar. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas ao ouvido da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou todos aos que permanecessem no Senhor com propósito de coração. Outra coisa,
né? Servir ao Senhor aonde o Senhor nos coloca, aonde o Senhor nos envia, né? Sair da zona de conforto. A zona de conforto aqui era Jerusalém. Jerusalém era a grande igreja, onde estavam, né, todos os apóstolos. Era a grande igreja, era onde ali estavam os judeus. Lá, ele não vai murmurar, ele não vai lá para reclamar, mas o que acontece? Fala que ele se alegrou. O verso 23, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou. Gente, que onde ele chegava, ele transmitia paz, ele transmitia alegria para as pessoas. E aí, o que acontece? A igreja foi crescendo. A igreja cresceu e Barnabé, ele reconheceu que ele não era autossuficiente. O líder do corpo. E um membro, ele está ligado a outro membro. Um membro, ele precisa do outro membro. Né? O braço, ele precisa do antebraço, que precisa da mão. Então, todos são úteis. Então, o líder, o servo líder, né? O líder servo, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor, porque era homem, desculpa, e partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia. O 26, e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Gente, ser chamado cristão, né? Pela primeira vez, nunca ninguém tinha sido chamado cristão. Quer dizer, um Cristo pequeno. Quer dizer, eu vejo Cristo em você. E aí, Barnabé, ele vê que ele não é autossuficiente. E ele lembra de quem? Ele lembra de Saulo. Ele podia ter, né, enviado um mensageiro para a igreja de Jerusalém, para Jerusalém, né, ter enviado alguém, podia ter mandado uma mensagem para Pedro, para qualquer outro dos apóstolos. Mas ele vai a Tarso buscar quem? Paulo. Não sei, né, já havia passado um bom tempo que Paulo estava ali, em Tarso, esperando, né, o início do seu ministério. E agora, quem começa ali a discipular Paulo, a mentorar Paulo. Paulo, ele teve um mentor. E esse mentor foi Barnabé. E ele começa ali agora a mentorar Paulo. E chega um momento, né, em que eles tinham ali um estilo, né, de adoração. Eles tinham um estilo ali de vida de um servo. Qual é que é o estilo da adoração? Qual que é o estilo de vida de um servo? O verso 3, capítulo 13, do 1 ao 3, olha, fala assim: e na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manem, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Então, eles haviam ali o quê? Uma rotina de adoração, de louvor, de oração e de jejum. Esse é o estilo de vida de um líder, de um servo.
E numa dessas, né, reuniões ali diárias de oração, o Senhor usa, né, ali agora algum profeta. O Espírito Santo fala que era para apartar Paulo e Barnabé para a obra missionária. E o que acontece? O coração de servo, ele é obediente à voz de Deus. Ele é obediente à voz de Deus. E aí o que acontece? Eles vão e passam agora a fazer a primeira viagem missionária. Paulo e Barnabé. Eles não somente receberam a direção, mas eles se submeteram a essa direção. E eles se submeteram à palavra de Deus, e eles se submeteram também à liderança da igreja. Porque a liderança ali agora, né, aqueles profetas, aqueles que receberam a direção, eles impuseram as mãos sobre eles, eles oraram por eles, e eles foram debaixo da bênção da igreja de Antioquia. Então a igreja agora, né, já estava uma igreja alicerçada. Nós vemos que a igreja começou com a pregação lá daquelas pessoas, sirineus, né? E agora chega, né, a Barnabé, e por um prazo de 1 ano a igreja cresce de uma tal forma que já havia lá profetas, doutores, e a igreja já estava ali fortalecida e poderia agora abrir mão de Saulo e de Barnabé, porque a igreja ela poderia ali agora andar com seus próprios pés. E os dois agora começam uma viagem missionária. E nessa viagem missionária o que acontece? O capítulo Atos 13:3, olha, e partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha, mas João, apartando-se dele, voltou para Jerusalém. Irmãos, nós não podemos ser, né, fogo de palha. No primeiro sinal de dificuldade, essa pessoa, né, Paulo, João Marcos, ele perde o quê? O ritmo e desiste. Você já abandonou algum projeto pela metade? Ou tem algum projeto que está em andamento e você está pensando em desistir? Eu confesso que muitas vezes eu já pensei em não gravar mais vídeo no YouTube. Mas, quando eu penso nisso, o Espírito Santo fala, não importa. Às vezes uma pessoa vai ouvir, às vezes 2 pessoas. Talvez daqui a 1 ano alguém vai ouvir. E essa mensagem vai chegar àquela pessoa que precisa ouvir a palavra. Então não importa, sabe? Não, eu não me importo com números de seguidores, nem números de pessoas que vão ouvir, mas aquilo que vai chegar. Se uma pessoa for abençoada com esta palavra, glória a Deus por isso. Barnabé, ele estava investindo na vida de uma pessoa, Saulo. E essa pessoa, Saulo, se torna o grande apóstolo Paulo. Se torna o personagem mais importante no Novo Testamento. O personagem que mais escreveu cartas. O Novo Testamento, a partir de Atos 9, passa a praticamente 70%. É Paulo. Mas ele teve alguém que estendeu a mão para ele. Mesmo a pessoa mais importante, né? Mesmo um grande pregador, mesmo uma pessoa, ele sempre tem alguém por trás. Como diz, né, o ditado, atrás de um homem tem uma grande mulher. Atrás de uma grande mulher também tem intercessores, tem intercessoras. Quando alguém aceita Jesus Cristo, às vezes a gente pensa assim, eu ganhei uma alma. Que isso? Atrás do dia que aquela pessoa aceitou Jesus, teve outros que oraram. Como a palavra de Deus fala, né? Paulo plantou, Apolo regou e Deus deu o crescimento. Às vezes um folheto que a gente entrega para alguém num ônibus, dentro de um metrô, qualquer lugar, um dia aquela pessoa precisando de uma palavra, ela pega aquele folheto e lê, e aquele folheto fala tudo que a pessoa precisa. Então a conversão dela começou com a entrega daquele folheto. Às vezes ela culminou lá no altar de uma igreja, mas ela começou com o joelho dobrado de uma mãe orando pela salvação daquela pessoa. Então, quando nós pensamos em tudo, não existe autossuficiência no reino de Deus. Todo é um trabalho em conjunto, tudo é um trabalho em equipe. Quando nós entendemos que tudo é um trabalho em equipe. Quando a Alemanha ganhou aqui a Copa do Mundo,
né? Saiu uma reportagem falando que o Brasil tinha o Neymar, que a Argentina, né, tinha o Messi, que Portugal tinha o Cristiano Ronaldo, mas a Alemanha tinha uma equipe. Olha que interessante, eles tinham um trabalho em equipe. Não adianta ter um grande jogador se não tiver uma grande equipe. Então nós temos que entender que tudo no reino de Deus é em equipe. E aí, João Marcos, ele resolve voltar. Depois eu vou voltar nele, tá? Depois nós vamos falar um pouquinho mais dele. Então ele abandonou o projeto pela metade. Talvez por imaturidade mesmo. Era jovem, era muito novo. Deve ter visto a perseguição e não se sentiu preparado para estar ali. E por isso ele volta para Jerusalém, porque Jerusalém era a zona do conforto, né? Jerusalém era o lugar onde estavam todos ali. E aí, Paulo e Barnabé, né? Aqui o 13, eu quero ler o 13, o 43 ao 47. Fala assim: E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortava a que permanecesse na graça de Deus. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: Era necessário que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos vulo mandou. Quando a perseguição ela vem de pessoas, né, que nós não conhecemos, é muito mais fácil. Mas aqui a perseguição ela estava vindo dos próprios compatriotas, dos próprios judeus. Eram os próprios judeus que perseguiam a Paulo e Barnabé. Por quê? Porque eles haviam rejeitado Jesus. Porque os judeus, na grande maioria, não creram que Jesus era o Filho de Deus. E agora, eles estavam tentando impedir que o Evangelho chegasse aos gentios. Perseguindo Paulo, né? Perseguindo, falando que era mentira, blasfemando contra. E não era só em palavras, não. Foram palavras, foram perseguições e até violência física. Nós vemos o tanto que Paulo ele sofreu durante seu ministério, até mesmo foi apedrejado, foi açoitado, foi preso várias vezes. Então sofreu todo tipo de perseguição dos judeus, dos próprios judeus. E isso dói muito mais você ser caluniado, afrontado por alguém que você ama, por alguém que é próximo, por alguém que é da própria família. É muito mais complicado. E isso aconteceu. Mas acontece que eles não desistiram. Eles não desistiram. Eles voltaram, né? E começaram a investir o quê? Nos gentios. E eles continuaram pregando com ousadia, com coragem, com intrepidez. E aí acontece uma coisa. Servo, né? Ele forma servos. Aqui em Atos 15, Atos 15, do 36 ao 40, fala que Paulo ele resolve fazer uma segunda viagem missionária. E aí ele quer muito que Barnabé vai com ele, mas Barnabé queria levar João Marcos. Mas João Marcos havia, né, voltado no meio do caminho. E Paulo não consentiu. Paulo falou: não, de jeito nenhum, ele vai fazer a mesma coisa, eu não quero levar ele, de jeito nenhum. Só que aí Barnabé fala assim: nenhum dos dois abre mão. Então Barnabé vai para Chipre com João Marcos e Paulo começa a sua viagem missionária juntamente com Silas. Por que que Barnabé fez isso? Por que que ele faz isso? Precisamos, sabe, irmãos, investir tempo em pessoas que não estão prontas. Ele percebeu que Paulo ele já estava pronto, mas João Marcos ele precisava ser discipulado. Ele percebeu assim, Paulo ele já é um líder formado, Paulo ele consegue ir, Paulo ele já está preparado, mas João Marcos não, João Marcos precisa de mim. Nós precisamos entender que nós vamos investir em pessoas que são pedras brutas, que precisam ser lapidadas. E João Marcos era isso, uma pedra bruta que precisava ser lapidada.
ele não estava preparado, né? Ele era imaturo ainda. Ele precisava ser mentoreado. E Barnabé, ele sabia que ele estava se privando, né, de grandes experiências ali, viajando com Paulo, de grande aprendizado e de uma fabulosa companhia. Mas ele falou: não, eu vou agora mentorear o outro que precisa de mim. Nós temos que saber a hora de abrir mão das pessoas. Às vezes a pessoa já está pronta para ir, mas tem muitos líderes que não deixam as pessoas crescerem. Não deixa a pessoa, não solta a pessoa. Porque muitos têm medo que a pessoa cresça mais do que ele. Mas glória a Deus! Se o seu liderado, ele superar você, superar a mim, glória a Deus por isso. Significa que nós fomos bons mestres, bons mentores, que nós demos bons exemplos e que essas pessoas nos superaram. Isso é muito bom. Então, depois de um tempo, né? Depois de um tempo, o que acontece? Paulo, eu vou ler um texto que está aqui em 2 Timóteo 4:11. 2 Timóteo 4:11. Passaram-se muitos anos, né? E ele fala assim, Paulo estava preso, né, já nos seus últimos momentos ali em Roma. Aí ele fala assim, só Lucas está comigo. Toma Marcos e traz-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Glória a Deus. Tá vendo? João Marcos, então, ele se torna um líder eficiente. Todos têm direito a uma nova oportunidade. E João Marcos agora, ele se torna, né, aquele que escreve o primeiro evangelho. O primeiro evangelho a ser escrito de Marcos. Por quê? Porque teve alguém que investiu nele. Barnabé investiu nele. Barnabé investiu nele o tempo. Barnabé investiu nele, né, a sua experiência. Barnabé investiu nele, né, os seus ensinamentos, o seu mentoreamento, o seu discipulado. E ele se torna uma pessoa útil, muito útil ao evangelho. Porque ele teve uma outra oportunidade. Então nós vemos aqui através da vida de Barnabé. Eu nunca vi ninguém pregar sobre Barnabé. Não sei, né? As pessoas devem pregam muito sobre Paulo, né? Falam muito, mas o Barnabé ele fica um pouco de lado. Mas as atitudes de Barnabé, elas gritam e elas mostram um coração sensível à necessidade dos outros, um coração encorajador, consolador, um coração, né, disposto a dar uma segunda chance, um coração, né, que pegava aqueles que estavam despreparados para caminhar junto, para preparar o discípulo. Isso é tudo que nós precisamos para nos tornarmos líder em excelência. Porque Jesus, ele foi um líder em excelência. E Deus é um Deus excelente. E nós podemos, sabe, também trabalhar para o Senhor, fazer para o Senhor com excelência. Então, que nós possamos seguir esse exemplo de Barnabé. Que Deus te abençoe. E espero que, né, esse vídeo venha te aguçar de alguma forma, para que você possa investir nas pessoas. Investir nas pessoas. Hoje nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão em busca, né, de prosperidade e felicidade. Mas isso existe, sabe onde? Em Deus. Quando nós deixamos de buscar a bênção para buscar a presença de Deus. Amém? Que Deus continue te abençoando de maneira sobrenatural, em nome de Jesus. Amém.